Não houve aviso, não houve negociação, não houve rendição. No día 1 de mayo de 2015, 9 soldados mexicanos sobrevoábamos Morro de Vila Purificación amb un helicóptero de combate. Sua misión: capturar un homem, un lanzador de granadas o de rubu. 9 mortos amb segundos. O homem que perseguíam no apenas escapó. Bloqueó rodovias, queimó onibus y atacó postos de gasolina amb 3 estados diferentes para cobrir sua fuga. Tudo no mesmo día. Telá pretó, textó ambrancó, recompensa ativa. 15 milhões de dólares. Continúa sendo procurador. Que isso foi há 10 anos. Ele é apenas um dos deshomen desta história. De figura que redefinirão o que significa poder criminal no século XXI. Desimperios construídos sobre millar de cadáver, corrupção institucional e uma demanda por drogas que nenhuma operação conseguiu extinguir. Para chegar ao que continua livre, primeiro é preciso entender ao que cairão e como cairão. Os 10 chefes mais letais da história do México. Prólogo: o país em guerra. O México tem muitas guerras. Esta é a que mais mortos deixou. Desde 2006, quando o então presidente Felipe Calderón lançou uma ofensiva militar contra os cartéis, o país entrou em uma espiral de violência que nenhum governo conseguiu deter. Entre esse ano e 2024, mais de 330.000 pessoas foram assassinadas em contextos relacionados ao crime organizado. Uma cifra equivalente a esvaziar completamente uma cidade do tamanho de Estrasburgo ou Toluca. Apenas em 2024, as autoridades registraram 33.241 homicídios dolosos vinculados a organizações criminais, uma taxa de 25,6 assassinatos a cada 100.000 habitantes. Para colocar isso em perspectiva, a Espanha, com uma população similar, registrou nesse mesmo ano cerca de 300 homicídios no total. Mas as cifras não contam a história completa. Não contam as dezenas de milhares de desaparecidos cujos corpos nunca foram encontrados. Não contam os prefeitos e jornalistas assassinados por publicar a verdade. Não contam as comunidades inteiras deslocadas por organizações que passaram de traficar drogas a gerir economias locais inteiras. Por trás de tudo isso estão 10 homens, alguns com nomes conhecidos em todo o mundo, outros que construíram seu poder precisamente sobre o anonimato. Todos responsáveis, em distintas medidas, por uma crise humanitária que não mostra sinais de resolução. Esta é sua história. Sem mitos, sem romantização. Com os fatos tal como são. El Chapo, o homem, que escapou 2 vezes do inescapável. A Serra o formou. Joaquín Argibaldo Guzmán. Loera nasceu em 1957 em La Tuna, uma pequena comunidade de apenas algumas dúzias de famílias no município de Badiraguato, Sinaloa. A pobreza naquela zona não era circunstancial, era estrutural, histórica, consubstancial à paisagem. E a paisagem, desde havia décadas, estava plantada de papoula e maconha. Não foi uma escolha ideológica nem um caminho de desespero. Foi simplesmente o único negócio disponível. Guzmán entrou no mundo do cultivo ilegal desde adolescente e foi absorvendo com rapidez os códigos, as alianças e as hierarquias de uma economia que operava em paralelo ao Estado e, frequentemente, dentro dele. Nos anos 80, se integrou à estrutura do Cartel de Guadalajara, a organização que então dominava o tráfico mexicano sob o comando de Miguel Ángel Félix Gallardo. Quando Félix Gallardo foi detido em 1989, sua rede se fragmentou e Guzmán emergiu como um dos herdeiros da Praça de Sinaloa, junto a Ismael Zambada Garcia, 2 homens radicalmente distintos. Uma sociedade que duraria décadas. O Chapo tinha algo que o diferenciava da maioria de seus contemporâneos, uma capacidade logística notável e uma ambição sem limites. Enquanto outros traficantes pensavam em rotas, ele pensava em sistemas. Túneis subterrâneos, redes de corrupção escalonada, conexões com produtores colombianos, um modelo de empresa criminal que antecipou o que hoje chamamos de narcotráfico transnacional.
foi o primeiro a industrializar a construção de túneis sob a fronteira entre México e Estados Unidos. Ao longo de sua carreira, as autoridades descobriram mais de 90 dessas estruturas, algumas delas com eletricidade, ventilação, trilhos de ferrocarril para o transporte de cargas e até sistemas de drenagem. Cada túnel representava um investimento de vários milhões de dólares e meses de trabalho, e cada um foi lucrativo. A esse modelo logístico somou um investimento sistemático em corrupção que os promotores norte-americanos descreveram durante seu julgamento como uma das redes de suborno mais extensas jamais documentadas em um caso de narcotráfico. Agentes aduanais, policiais federais, militares de alto escalão, funcionários estaduais e, segundo os testemunhos apresentados no Brooklyn, um pagamento de 100 milhões de dólares a um ex-presidente do México, embora essa acusação específica nunca tenha sido provada perante o tribunal. Primeira captura, primeira fuga. Em junho de 1993, foi detido na Guatemala após uma perseguição que cruzou fronteiras. Foi transferido para o México e enviado para a penitenciária de Puente Grande, em Jalisco, a instalação carcerária de maior segurança do país naquele momento. No dia 19 de janeiro de 2001, Joaquim Guzmán Loera abandonou essa prisão sem que ninguém o detivesse. Os relatos diferem. Alguns testemunhos declararam que saiu oculto em um carrinho de lavanderia. Outros afirmaram que cruzou os filtros de segurança com roupas de guardião. O que as investigações posteriores não deixaram em dúvida é que a fuga foi facilitada de dentro. Damaso López Núñez, subdiretor de segurança da penitenciária, foi identificado como um dos colaboradores internos e eventualmente processado por isso. O Chapo desapareceu durante 13 anos. 13 anos, nos quais o cartel de Sinaloa se transformou na organização criminal mais poderosa do hemisfério ocidental. Cocaína colombiana, heroína da Serra Sinaloense e, progressivamente, metanfetaminas e fentanilo fluíram por rotas que atravessavam a América Central, México, e chegavam a Chicago, Los Angeles e Nova York. Os promotores norte-americanos estimariam mais tarde que, durante esses anos, o cartel gerava receitas superiores a 3 bilhões de dólares anuais. O túnel de 50 milhões de dólares. Em fevereiro de 2014, as autoridades o localizaram em um hotel em Mazatlán e o detiveram sem resistência. Desta vez, o enviaram ao Altiplano, a penitenciária federal construída especificamente para abrigar os criminosos mais perigosos do país. As autoridades mexicanas declararam publicamente que era inexpugnável. A declaração durou 16 meses. No dia 11 de julho de 2015, às 20h52, Joaquim Guzmán entrou no banheiro de sua cela, se agachou diante do chuveiro e acessou um orifício praticado no chão. Seus colaboradores haviam construído, durante mais de um ano, um túnel de 1.500 metros de comprimento, equipado com iluminação elétrica, ventilação mecânica, tanques de oxigênio e uma motocicleta adaptada sobre trilhos metálicos para transportar escombros durante a escavação e facilitar a fuga. A saída emergia no interior de uma casa de construção recente, levantada especificamente para a operação, a menos de 2 quilômetros da penitenciária. O custo estimado da operação superou os 50 milhões de dólares. A engenharia envolveu arquitetos, operadores de maquinário pesado e uma cadeia de cumplicidades que os investigadores rastrearam até funcionários do próprio sistema penitenciário federal. Para o governo do presidente Enrique Peña Nieto, foi um terremoto político, não apenas porque El Chapo tivesse escapado novamente, mas porque a fuga demonstrava algo que muitos suspeitavam e poucos se atreviam a dizer com provas. A corrupção não era uma fissura no sistema, era o sistema. A queda final esteve foragido 6 meses mais. Em janeiro de 2016, uma operação em Los Mochis, Sinaloa, o acuou em uma residência. O confronto deixou 5 de seus guarda-costas abatidos e um elemento das forças especiais morto. Desta vez, o governo mexicano tomou uma decisão que havia evitado durante anos: extraditá-lo.
Em janeiro de 2017, Joaquim Archibaldo Guzmán Loera foi transferido para a custódia dos Estados Unidos. Em julho de 2019, um júri federal no Brooklyn o declarou culpado de 10 acusações que incluíram narcotráfico continuado, crime organizado e lavagem de dinheiro. Sentença: prisão perpétua mais 30 anos, sem possibilidade alguma de liberdade condicional. Hoje cumpre pena em ADX Florence, Colorado, a instituição penitenciária de maior isolamento nos Estados Unidos. 23 horas diárias em uma cela de menos de 7 metros quadrados, sem contato com outros presidiários. O homem que construiu o maior império criminal do hemisfério tem como horizonte as paredes de um quarto do tamanho de um banheiro. Mas sua história não terminou com suas algemas. Terminou, de certa forma, quando seus filhos decidiram que seriam os próximos, os Chapitos, quando o sobrenome vale mais que um exército. 4 herdeiros e uma declaração de guerra. O sobrenome Guzmán, em Sinaloa, não é apenas um nome de família, é uma franquia criminal, uma bandeira, uma ameaça implícita. E os 4 filhos varões de El Chapo o sabem. Iván Archibaldo, Jesus Alfredo, Joaquim e Ovidio Guzmán López assumiram o controle operativo do cartel de Sinaloa antes de seu pai ser extraditado. Não de forma ordenada nem institucional, o fizeram como o que eram, homens jovens com acesso a recursos ilimitados e sem nenhuma restrição moral reconhecível. Iván Archibaldo, o mais velho, é o mais estratégico do grupo. Coordenava os movimentos de cargas desde a América do Sul em direção aos Estados Unidos e construiu uma rede de células especializadas que os analistas de segurança compararam, em termos de sofisticação tecnológica, com forças de segurança estatais. A DEA o atribuiu o número 1 em sua lista dos 10 criminosos mais procurados. Recompensa: $5 milhões. Os Chapitos foram, além disso, os arquitetos da expansão do cartel de Sinaloa no negócio do fentanilo, enquanto a geração de seu pai construiu sua fortuna sobre cocaína e heroína. Eles compreenderam antes que ninguém que os opioides sintéticos representavam o próximo nível do negócio, mais baratos de produzir, infinitamente mais fáceis de transportar, muito mais viciantes e com margens de lucro que a cocaína nunca poderia igualar. Os promotores norte-americanos os acusam de ter criado uma rede de laboratórios em Sinaloa e Sonora que produzia fentanilo em escala industrial, disfarçando-o em pílulas que imitavam oxicodona e outros analgésicos de prescrição legal. Esse produto chegou a cidades em todo o território dos Estados Unidos e contribuiu diretamente, segundo os promotores, para dezenas de milhares de mortes por overdose. Mas nenhuma cifra explica os Chapitos melhor do que o que fizeram no dia 17 de outubro de 2019. O Culiacanazo, o dia em que o narco venceu o Estado em público. Naquela tarde, uma operação da Guarda Nacional tentou deter Ovidio Guzmán em um bairro de Culiacán. O que sucedeu nos 40 minutos seguintes não tem precedentes na história moderna do México. Dezenas de caminhonetes blindadas tomaram os acessos à cidade. Atiradores de elite ocuparam posições elevadas. Homens armados, com lançadores de granadas e metralhadoras calibre 50 armamento de uso militar exclusivo, patrulhavam as ruas principais. Os Chapitos tomaram como reféns familiares diretos de militares que residiam na cidade, uma tática deliberada para neutralizar a resposta do exército. Os comércios baixaram as portas. Os hospitais ativaram protocolos de emergência em massa. O presidente Andrés Manuel López Obrador tinha 2 opções: ordenar continuar a operação e arriscar um massacre de civis, ou dar marcha atrás e libertar Ovidio Guzmán. Escolheu a segunda. A cena foi gravada por milhares de celulares e distribuída em tempo real. O mundo viu algo que poucos governos tiveram que mostrar: um Estado cedendo formalmente a uma organização criminal. A libertação de Ovidio Guzmán não foi apenas uma derrota tática, foi uma demonstração de poder que os Chapitos não precisavam ocultar
porque seu objetivo era exatamente que todos avisen. O episódio é conhecido como o Culiacanazo e mudou a percepção internacional sobre o alcance real do crime organizado mexicano. Segunda oportunidade, preço devastador. 3 anos e 3 meses depois, o governo tentou novamente. No dia 5 de janeiro de 2023, centenas de soldados e helicópteros de combate executaram a operação de captura mais ampla desplegada em Sinaloa em décadas. Ovidio Guzmán foi detido. O saldo: 10 militares mortos, dezenas de civis feridos e Culiacán convertida uma vez mais em zona de guerra durante várias horas. Ovidio Guzmán foi extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações por narcotráfico em larga escala e violações da Lei Federal de Armas. Mas a organização continuou funcionando sob Iván Argibaldo, que havia aprendido de cada erro cometido por seu pai. Os Chapitos operam com uma estrutura mais descentralizada, comunicações criptografadas, tecnologia de vigilância equivalente a militar e uma brutalidade calculada que suas células especializadas executam com precisão industrial. E em julho de 2024, uma decisão de um dos irmãos desencadeou a guerra mais sangrenta que Sinaloa viveu em sua história. El Mayo Zambada, 55 anos, sem dormir na prisão. A arte de não existir. Enquanto El Chapo se tornava lenda mediática, personagem de narcocorridos e capa de imprensa internacional, seu sócio fazia exatamente o oposto: desaparecer. Durante décadas, de Ismael Mario Zambada, Garcia havia apenas uma fotografia. Não dava entrevistas, não comparecia a reuniões em lugares públicos, não construía mansões que pudessem ser fotografadas de satélites. Sua estratégia de segurança pessoal era a invisibilidade total e foi tão eficaz que os analistas da DEA chegaram a duvidar internamente se continuava vivo. Continuava vivo. E continuava mandando. Zambada Garcia nasceu no dia 1 de janeiro de 1948 em El Álamo, Sinaloa. Abandonou a escola antes de terminar o ensino fundamental e começou a trabalhar nos cultivos ilegais da Serra Sinaloense quando tinha 19 anos. Isso foi em 1967. Mais de meio século depois, quando foi detido, era o co-arquiteto do maior cartel da história. Sua filosofia operativa tinha um princípio reitor que repetia a seus operadores: quem não se mostra não pode ser encontrado. Enquanto outros chefes construíam sua marca pessoal, El Mayo construía sua rede. Uma rede de subornos tão extensa e enraizada que incluía delegados policiais, comandantes militares, juízes federais e funcionários de governo de múltiplas administrações. Não era corrupção individual. Era um investimento sistemático em impunidade. Em seu alegato de culpabilidade perante o Tribunal de Brooklyn, admitiu ter pago ao longo de décadas subornos para praticamente todos os estamentos do sistema de segurança mexicano, desde agentes locais até altos comandos militares. Os valores individuais podiam ser modestos ou astronômicos, dependendo do nível do funcionário. Mas o princípio era sempre o mesmo. Ninguém em posição de ameaça lo deveria ter motivos econômicos para fazê-lo. Era uma apólice de seguro contra o Estado, renovada mês a mês durante 50 anos. O arquiteto silencioso do maior império criminal do mundo. Foi El Mayo, mais que El Chapo, quem transformou o cartel de Sinaloa no que os promotores norte-americanos descrevem como a empresa criminal mais grande da história. El Chapo era o operador de campo, aquele que negociava com a violência quando era necessário. El Mayo era o estrategista global. Negociou alianças com produtores colombianos, desenhou as rotas que conectavam os portos do Pacífico com os mercados do norte e administrou as finanças com uma disciplina que teria resultado invejável em qualquer corporação multinacional. Segundo os documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, entre 1980 e 2024, o cartel, sob sua liderança, enviou ao menos 1,5 milhão de quilogramas de cocaína para o território norte-americano, além de heroína, metanfetaminas e, nos últimos anos, fentanilo.
Os acordos de apreensão de bens em sua causa alcançaram os 15 bilhões de dólares. Foi indiciado em 16 jurisdições federais distintas nos Estados Unidos. A DEA ofereceu 5 milhões de dólares por informações sobre seu paradeiro. O governo mexicano lançou recompensas próprias. 5 presidentes, 6 administrações distintas. Nenhum conseguiu lhe colocar as algemas. Até que um dos seus o fez. A traição que ninguém vinha vindo. Segundo a versão que o próprio Zambada apresentaria meses depois perante os tribunais, no dia 25 de julho de 2024, foi enganado com precisão meticulosa por Joaquim Guzmán López, um dos filhos de El Chapo. Guzmán López o contactou com o pretexto de resolver uma disputa interna na organização. Disse-lhe que se reuniriam em uma pista de pouso clandestina no México. O avião pousou em El Paso, Texas. Quando El Mayo desceu pela escada, agentes do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos o esperavam. O homem que havia eludido a justiça durante 55 anos foi detido sem disparos, sem operação espetacular, sem rastro de resistência. Simplesmente apareceu em custódia norte-americana às 17h34 daquela quinta-feira. A notícia chocou a comunidade do crime organizado no México com uma intensidade que nenhuma operação governamental havia conseguido, porque a captura de El Mayo não foi resultado de inteligência policial, de cooperação internacional nem de tecnologia satelital. Foi o resultado de uma traição de dentro. E isso significava que o cartel de Sinaloa já não confiava em si mesmo. Brooklyn, 25 de agosto de 2025. O dia do julgamento. Com 75 anos, barba branca e roupas de presidiário, Ismael Zambada Garcia compareceu perante o juiz federal Brian M. Cogan, no Tribunal do Distrito Leste de Nova York. O silêncio na sala era absoluto. Pronunciou uma única palavra: culpado. No alegato que seus advogados apresentaram perante o tribunal, admitiu ter começado no negócio ilícito em 1969, que a organização que liderou enviou ao menos 1,5 milhão de quilogramas de cocaína para os Estados Unidos, que durante décadas pagou subornos de forma sistemática a comandantes militares, diretores policiais e funcionários governamentais mexicanos, e que sua carreira criminal abarcou 55 anos contínuos. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, voou pessoalmente para Nova York para fazer o anúncio. Disse que El Mayo nunca sairia de uma prisão federal norte-americana. Sua sentença foi fixada para 13 de janeiro de 2026. Mas o colapso de El Mayo teve consequências que nenhuma operação policial poderia ter calculado. A traição de Joaquim Guzmán López, ao entregar seu próprio sócio, desencadeou uma guerra civil dentro do cartel que transformou Sinaloa no inferno que veremos no próximo capítulo. Interlúdio. A Guerra Civil de Sinaloa. Imagens. Culiacán, entre julho e dezembro de 2024. Ruas vacías, comércios fechados, manchas de sangue no asfalto, soldados, mães procurando. Quando Joaquim Guzmán López entregou El Mayo nas mãos das autoridades norte-americanas, não apenas traiu um homem, quebrou o equilíbrio de poder que havia sustentado o cartel de Sinaloa durante décadas. A facção leal a Zambada Garcia, Los Mayos, declarou guerra aos Chapitos. Sinaloa se tornou um campo de batalha ativo. Entre julho e dezembro de 2024, o Estado registrou mais de 800 homicídios e cerca de 950 desaparecimentos relacionados ao conflito interno. A violência aumentou 170% em relação ao mesmo período do ano anterior. Culiacán amanheceu durante semanas com corpos nas ruas. Os negócios fechavam ao meio-dia. As escolas suspenderam aulas durante semanas. Famílias inteiras abandonaram seus lares. Os ataques não se limitavam aos membros de ambas as facções. A tática de intimidação incluía mensagens escritas em cartolinas que apareciam junto aos cadáveres, ameaças dirigidas a familiares dos combatentes e, em vários casos documentados, ataques a negócios cujos proprietários
se recusavam a pagar extorsões sob o argumento de que já tributavam à facção rival. Sinaloa, un estado onde o narco havia sido durante décadas uma presença quase normalizada, descobriu que existia um limite que nunca havia cruzado. Um estado que levava décadas convivendo com o narcotráfico como pano de fundo da vida cotidiana, descobriu que existia um nível de violência ao qual não estava acostumado. E no meio desse caos, o CJNG aguardava seu momento. El Mencho. E o CJNG, o homem que construiu um exército. De peão agrícola a alvo número 1 do hemisfério. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nasceu no dia 17 de julho de 1966 em Aguililla, Michoacán. Trabalhou jovem nos campos de abacate. Não tinha formação militar. Não procedia de nenhuma família criminal conhecida. Não contava com contatos no mundo do narco que pudessem acelerar seu ascenso. O que tinha era uma capacidade de aprendizado excepcional e uma determinação sem fissura para sobreviver em um ambiente onde o erro se paga com a vida. Nos anos 90, se uniu ao Cartel do Milênio, estrutura que controlava o tráfico no ocidente mexicano. Quando essa organização começou a se fragmentar, Oseguera Cervantes tomou uma decisão que definiria os próximos 15 anos do crime organizado no México. Em vez de competir pelos restos do existente, criaria algo completamente novo. Em 2010, diante da expansão dos Zetas em direção ao ocidente do país, formou os Mata-Zetas. A estratégia de comunicação foi tão calculada quanto o nome. Se apresentaram publicamente como defensores das comunidades frente às extorsões dos Zetas, proclamaram que apenas combatiam criminosos que prejudicavam civis e difundiram vídeos explicando sua suposta missão libertadora. Era propaganda criminal desenhada para gerar apoio popular. Funcionou. Em 2011, a organização se transformou no Cartel Jalisco Nova Geração. O CJNG havia nascido, e em 4 anos se tornou a segunda força criminal do México. O 1 grau de maio de 2015, o dia que mudou as regras, o governo mexicano lançou naquele dia a Operação Jalisco, um dispositivo de captura em massa com efetivos do Exército, Marinha e Polícia Federal que fechava o cerco sobre El Mencho, na zona de Tanguato, Jalisco. A resposta do CJNG superou qualquer precedente na história do narcotráfico mexicano. Em Villa Purificación, um lançador de granadas derrubou o helicóptero militar com o qual abrimos este documentário. 9 soldados mortos no ato. Simultaneamente, colunas de veículos do CJNG bloquearam as principais artérias da zona metropolitana de Guadalajara. Incendiaram 39 ônibus de transporte público. Atacaram 11 agências bancárias. Queimaram 16 postos de gasolina. A perturbação se estendeu para 20 municípios de Jalisco e alcançou 3 estados limítrofes. Milhões de cidadãos de Guadalajara, a segunda maior cidade do México, ficaram retidos em suas casas ou em seus locais de trabalho durante horas, sem saber se era seguro circular. El Mencho escapou. Naquele dia, o CJNG enviou uma mensagem que o Estado mexicano nunca havia ouvido com essa clareza. Somos capazes de paralisar uma cidade de 4 milhões de habitantes para proteger nosso líder. E estamos dispostos a fazê-lo. A franquia do terror, 28 estados, 3 continentes. A Avaliação Nacional sobre Ameaças de Drogas da DEA, do ano 2025, descreve o CJNG como uma das organizações criminais mais desapiedadas do mundo, distinguida por uma violência de escala sem precedentes e capacidade de projeção internacional. O cartel opera atualmente em 28 dos 32 estados do México, mantém redes de distribuição na Europa, Ásia e Oceania, e é apontado pelos promotores norte-americanos como um dos principais responsáveis pela crise de fentanilo nos Estados Unidos. Na Europa, as autoridades espanholas, alemãs e holandesas desarticularam nos últimos anos células vinculadas ao CJNG que operavam nos principais portos de entrada do continente, Algeciras, Rotterdam, Barcelona. O cartel não apenas exporta droga, exporta seu modelo de franquia.
contacta organizações criminais locais, lhes fornece produto a preço competitivo e estabelece relações de subcontratação que lhe permitem penetrar mercados sem expor seus próprios membros em território estrangeiro. É exatamente o que faria qualquer empresa multinacional que quisesse se expandir para novos mercados minimizando o risco local. O que distingue o CJNG de outras organizações não é apenas seu tamanho, é seu modelo estrutural. El Mencho construiu um sistema de franquias, células locais que operam sob a marca e os padrões do CJNG, mas com autonomia tática suficiente para se adaptar a cada território. Recrutou ativamente militares e policiais em atividade como instrutores de suas forças. Criou unidades especializadas em inteligência, sequestros, extração de combustível e combate direto. A intenção sempre foi construir não uma banda criminal, mas um exército privado com capacidade de projeção transnacional. Desde dezembro de 2024, os Estados Unidos oferecem 15 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. É a maior recompensa jamais oferecida por um narcotraficante na história, superior até mesmo ao que em seu momento foi oferecido por Bin Laden em termos reais ajustados. Nemesio Oseguera Cervantes tem quase 60 anos, uma saúde presumivelmente deteriorada, segundo fontes de inteligência, e uma organização que aprendeu a funcionar com ou sem ele. O filho que caiu primeiro. Rubén Oseguera González, El Menchito. Rubén Oseguera González, apelidado El Menchito, nasceu no dia 4 de fevereiro de 1990 em San Francisco, Califórnia. Filho do fundador do CJNG, cresceu simultaneamente nas escolas do Ocidente mexicano e nas estruturas operativas do cartel de seu pai. Durante anos, exerceu como segundo ao comando da organização, não de forma cerimonial. Coordenava pessoalmente as operações internacionais de tráfico, supervisionava a distribuição do combustível roubado em Jalisco e chefiava as células encarregadas de eliminar a quem se recusasse a trabalhar sob as ordens do CJNG. Os promotores norte-americanos o descreveram no julgamento como extraordinariamente violento. Foi detido no México em 2015 e extraditado para os Estados Unidos em 2020. Em setembro de 2024, um júri federal o declarou culpado de conspiração para tráfico de fentanilo e cocaína e de delitos relativos a armas. Em março de 2025, um juiz federal lhe impôs prisão perpétua. Foi o primeiro membro da família Oseguera a ser condenado por um tribunal norte-americano. Não foi o último golpe que o CJNG recebeu nos julgados, mas sim o mais simbólico. Porque enquanto o filho cumprirá o resto de sua vida na prisão, o pai continua livre, e a organização que ambos construíram continua operando como se nenhum dos dois tivesse caído. Os Zetas e o Cartel do Noreste, o exército que se tornou narco, o maior erro estratégico do narcotráfico mexicano. No final dos anos 90, Osiel Cárdenas Guillén dirigia o Cartel do Golfo com uma mistura de brutalidade e paranoia que o levou a assassinar seus próprios colaboradores quando duvidava de sua lealdade. Para se proteger, tomou uma decisão que transformaria para sempre o panorama criminal do México. Recrutou como guarda-costas pessoal 30 desertores dos Gafés, o Grupo Aeromóvel de Forças Especiais do Exército Mexicano. Esses homens haviam recebido formação em contra-insurgência, atirador de elite, explosivos e guerra urbana, com instrutores norte-americanos e israelitas. Conheciam os protocolos, as comunicações e as fraquezas operativas do Estado de Dentro. Seu líder era Arturo Guzmán de Sena, Zoom, o primeiro Z. Cárdenas Guillén pensou que havia criado o melhor serviço de segurança do mundo criminal mexicano. Na realidade, havia criado um monstro que terminaria devorando seu próprio criador. Os Zetas foram, desde o princípio, algo que o México nunca havia visto. Não eram sicários improvisados recrutados em bairros marginais. Eram soldados de elite, com formação tática avançada, que haviam decidido aplicar suas habilidades ao melhor lance.
Essa diferença qualitativa se traduziu em métodos que transformaram os parâmetros do que o crime organizado mexicano considerava aceitável. Massacres que superavam em número e brutalidade tudo o anterior. Cabeças decapitadas com mensagens colocadas em lugares públicos para maximizar o impacto psicológico. Ataques a bares, festivais e espaços civis para demonstrar que ninguém estava seguro se o alvo da mensagem se encontrasse entre a concorrência. Os Zetas não apenas queriam vencer, queriam que seus rivais tivessem medo de enfrentá-los. Z40. A brutalidade como sistema de gestão. O homem que transformou os Zetas em um nome que gerava terror em todo o México não tinha formação militar. Miguel Ángel Treviño Morales, Z40. Escalou posições através de uma violência que seus próprios companheiros consideravam desproporcional, e isso em uma organização que não se caracterizava precisamente por sua temperança. Em 2006, seu nome apareceu vinculado a um achado em Nuevo Laredo. 44 corpos com evidentes sinais de tortura, enterrados em 2 fossas clandestinas. Isso foi apenas o que saiu à luz. As investigações posteriores atribuiriam a seu comando centenas de execuções adicionais. Quando Heriberto Lascano, Z3 e máximo líder dos Zetas, foi abatido em uma operação naval em outubro de 2012, Treviño assumiu o controle completo. Sob sua direção, a organização completou sua transformação de grupo de segurança para empresa criminal diversificada. Não apenas tráfico de drogas, mas sequestros industrializados, extorsão sistemática a empresas e comunidades, tráfico de pessoas e roubo massivo de hidrocarbonetos dos oleodutos da Pemex. Seu irmão, Omar Treviño Morales, Z42, construiu a arquitetura financeira que sustentava tudo isso. Redes de empresas fantasma para lavagem de dinheiro que incluíram, de forma chamativa, a compra de cavalos de corrida de alta competição nos Estados Unidos, um caso que os promotores texanos converteram em um dos mais reveladores sobre o alcance do crime transnacional. A queda dos irmãos e o nascimento do Cartel do Noreste. Miguel Ángel Treviño foi preso em julho de 2013 em Nuevo Laredo. 8 armas de alto calibre, $20 milhões em espécie. A imagem circulou na mídia como um símbolo de eficácia institucional. Omar assumiu o comando até março de 2015, quando uma operação simultânea o capturou em uma residência de luxo em San Pedro Garza Garcia, na área metropolitana de Monterrey. A mesma operação deteve Carlos Arturo Jiménez Encinas, operador financeiro-chave da estrutura. Com os 2 irmãos Treviño na prisão, o controle passou para seu sobrinho, Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, que renomeou a organização como Cartel do Noreste e consolidou o domínio sobre Nuevo Laredo, enquanto expandia a influência em direção a Monterrey e ao estado de Nuevo León. Seu braço armado, Los Tropa del Infierno, é catalogado pelos analistas de segurança como um dos grupos de sicários mais brutais que o crime organizado mexicano produziu. El Huevo foi detido no dia 13 de março de 2022 e enfrenta 11 acusações no Texas, entre elas o uso de menores de 18 anos em operações criminais. Em novembro de 2024, se declarou culpado. Prisão perpétua em cada acusação. Os irmãos Treviño foram extraditados para os Estados Unidos em 2024, se declararam não culpados em março de 2025 e em setembro desse ano chegaram a um acordo com os promotores que lhes permitiu evitar a pena de morte. Os Zetas começaram como o braço armado de outro cartel, terminaram sendo a organização que redefiniu os níveis de violência aceitável no narco mexicano. E esse legado, embora a organização original tenha se desintegrado, continua vivendo nos métodos de quem veio depois. A nova família michoacana, o cartel que substituiu o Estado. Há uma diferença fundamental entre um cartel que impõe sua presença a uma comunidade e um que a substitui. A nova família michoacana faz o segundo, e isso a torna um dos fenômenos criminais mais difíceis de desmantelar no México. Para entender a nova família michoacana,
Há que entender Michoacán. É um estado de uma riqueza agrícola e mineira excepcional, com acesso ao Pacífico, rotas naturais em direção aos grandes mercados do norte, e uma tradição de autonomia comunitária que o Estado Central tem historicamente gerido com indiferença. Essa combinação de riqueza, conexão estratégica e abandono institucional converteu Michoacán no território mais disputado do crime organizado mexicano. Nas últimas 2 décadas, tem sido cenário de, ao menos 4 ondas distintas de organizações criminais que se destruíram mutuamente em guerras que deixaram milhares de mortos, até que os irmãos Hurtado Olascoaga construíram algo mais durável. Os irmãos Johnny e José Alfredo Hurtado Olascoaga, conhecidos respectivamente como El Pez e La Fresa, construíram sobre os restos da nova família michoacana original e dos Cavaleiros Templários, uma organização que não apenas traficava drogas, controlava a economia informal de dezenas de municípios em Michoacán, Guerrero e o Estado do México. Quem podia vender nos mercados, que preço tinham os abacates, que empresas podiam operar e quais não. Johnny Hurtado Olascoaga, nascido em março de 1973 e identificado nos documentos oficiais como El Mojarro ou El Pescado, seu irmão José Alfredo, La Fresa, gerencia outra parte da trama. A DEA estima que a organização é responsável por transportar anualmente mais de 36 toneladas de metanfetaminas, 12 toneladas de fentanilo e 12 toneladas de cocaína desde o México em direção aos Estados Unidos. Mas também diversificaram as atividades criminais em direção à extração ilegal de mercúrio, urânio e minério de ferro. Em abril de 2025, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra a organização e seus dirigentes. A Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros identificou 4 membros-chave da família: Johnny, José Alfredo, Ubaldo, quem supostamente supervisiona os grupos armados e as operações de extração mineral, e Adita, a quem se atribui gerir uma rede de lavagem de dinheiro através de lojas de roupas em segunda mão. Os Estados Unidos classificaram a organização como entidade terrorista. Sua capacidade de perduração radica em algo que nenhuma operação policial pode desarticular facilmente: o enraizamento territorial. Nas comunidades que controla, a nova família michoacana fornece o médico, resolve os conflitos e dá trabalho aos jovens. Isso, em zonas onde o Estado leva décadas ausente, vale mais que qualquer campanha de captura. Vicente Carrillo Fuentes, o vice-rei que governou a fronteira mais sangrenta do mundo. Antes de Culiacán se tornar o símbolo da violência do narco mexicano, esse lugar era Ciudad Juárez. Vicente Carrillo Fuentes chegou ao controle do cartel de Juárez não por mérito nem por ambição, mas por morte. Em julho de 1997, seu irmão Amado Carrillo Fuentes, o chamado Senhor dos Céus, morreu em uma clínica da Cidade do México durante uma cirurgia plástica para mudar sua aparência. Foi o final mais inverossímil para o homem mais poderoso do tráfico mexicano de sua época. Vicente herdou uma organização que, em seu apogeu, controlava o corredor Ciudad Juárez-El Paso, como principal ponto de entrada de cocaína aos Estados Unidos. As estimativas da época situavam 70% do total do tráfico de cocaína norte-americano passando por essa rota. Durante quase 2 décadas, Carrillo Fuentes operou com o perfil de um gestor empresarial, tecendo alianças com Juan José Esparragosa Moreno e com os irmãos Beltrán Leiva, evitando o protagonismo mediático que havia custado tão caro a outros. Em 2002, até tentou institucionalizar essa convivência pacífica. Promoveu a criação da Federação, um acordo de não agressão entre o cartel de Juárez, o cartel de Sinaloa e os Beltrán Leiva. A federação funcionou durante alguns anos, até que o irmão de Vicente, Rodolfo Carrillo Fuentes, ordenou assassinar 2 associados de El Chapo Guzmán. A resposta do cartel de Sinaloa foi total. Entre 2008 e 2012, Ciudad Juárez se tornou a cidade mais violenta do mundo. Mais de 10.000 pessoas,
morreram nesses 4 anos. Os negócios fechavam. As famílias emigravam. O turismo desapareceu. El Paso, do outro lado do Rio Bravo, observava com incredulidade como sua cidade irmã se desintegrava. As cifras daqueles anos em Juárez são difíceis de processar em termos humanos. Em 2010, o ano mais sangrento, se registraram 3.116 homicídios em uma cidade de 3 milhões de habitantes. Isso equivale a uma média de 8 pessoas assassinadas cada dia, 365 dias por ano. As equipes forenses estavam sobrecarregadas. Os cemitérios habilitaram fossas comuns. Houve meses em que os jornais locais deixaram de publicar os nomes de todos os mortos porque não havia espaço. A guerra entre o cartel de Juárez e o cartel de Sinaloa não se librou nos cerros da Serra. Se librou nas ruas, nos mercados, nos bares, nas escolas, e suas baixas colaterais foram contadas em milhares de pessoas que não tinham nenhuma vinculação com o tráfico de drogas. Vicente Carrillo Fuentes perdeu essa guerra. O cartel de Sinaloa terminou por absorver uma grande parte das rotas que o cartel de Juárez havia controlado. Em outubro de 2014, Carrillo Fuentes foi detido em Torreón, Coahuila. Em setembro de 2021, foi sentenciado a 28 anos de prisão. A organização que herdou de seu irmão sobrevive reestruturada como o novo cartel de Juárez, com uma sombra do que foi. Rafael Caro Quintero, o homem que obrigou os Estados Unidos a fechar a fronteira, o pioneiro dos megacárteis. Para entender o narco mexicano atual, há que retroceder 4 décadas. Tudo o que existe hoje, o cartel de Sinaloa, o CJNG, os Zetas e todas as organizações que povoam este documentário, são herdeiras, diretas ou indiretas, do que Rafael Caro Quintero e seus sócios construíram nos anos 80. Nascido em Badiraguato, Sinaloa, em 1952, Caro Quintero foi cofundador do cartel de Guadalajara junto a Miguel Ángel Félix Gallardo e Ernesto Fonseca Carrillo. Naquela década, essa organização era o narco mexicano. Controlava a praticamente totalidade do tráfico ilícito do país, operava com a cumplicidade de setores inteiros do Estado e funcionava como uma empresa integrada verticalmente, desde o cultivo até a distribuição nos Estados Unidos. Em 1984, no Rancho El Búfalo, uma de suas propriedades em Chihuahua, as autoridades encontraram e destruíram a maior plantação de marihuana jamais descoberta até então no México. Mais de 10.000 toneladas de produto pronto para exportar. A operação foi coordenada pela DEA e participou nela o agente Henrique Kiki Camarena Salazar, o crime que mudou a relação entre dois países. No dia 7 de fevereiro de 1985, homens de Caro Quintero sequestraram o agente Camarena e o piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar frente ao consulado norte-americano em Guadalajara. Os trasladaram para uma casa de segurança, onde ambos foram submetidos durante aproximadamente 30 horas a um interrogatório brutal. Morreram em custódia. Seus corpos apareceram no dia 5 de março de 1985 em Michoacán. A reação de Washington foi imediata e sem precedentes. A administração Reagan fechou temporariamente todos os postos fronteiriços com o México. O FBI e a DEA lançaram a Operação Lenda, que se converteria na investigação de narcotráfico mais ampla na história dos Estados Unidos até esse momento. O caso Camarena redefiniu a política antidrogas norte-americana durante décadas. Caro Quintero foi capturado na Costa Rica em abril de 1985 e processado no México, onde recebeu uma condenação de 40 anos de prisão. Cumpriu 28, a libertação que ninguém esperava e os 9 anos na sombra. Em agosto de 2013, um tribunal federal mexicano ordenou sua libertação, argumentando deficiências processuais no julgamento original. Ainda tinha 12 anos de condenação pendentes. A decisão provocou uma crise diplomática de primeira ordem. Washington exigiu explicações, a DEA a qualificou de traição institucional.
e as agências norte-americanas de segurança colocaram em alerta imediato todos seus canais de rastreamento. Foi inútil. Caro Quintero desapareceu na Serra de Sinaloa. Durante 9 anos, operou dessa posição à frente de sua própria organização, reestabelecendo contatos, reorganizando rotas e se movendo com uma discrição que nenhuma inteligência foi capaz de penetrar. A DEA elevou a recompensa por sua captura a $20 milhões. O que os analistas não esperavam era que durante esses 9 anos, Caro Quintero não simplesmente sobrevivesse, construísse. Segundo os documentos da acusação federal nos Estados Unidos, durante sua etapa como foragido, estabeleceu alianças com várias organizações ativas, negociou rotas de tráfico com o CJNG e com facções do cartel de Sinaloa e aproveitou o capital relacional que havia acumulado durante 40 anos no negócio para se posicionar como uma figura de mediação em disputas entre organizações. Tinha 63 anos quando saiu da prisão e se comportou como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. No dia 15 de julho de 2022, a Marinha Armada do México o localizou em Sinaloa. Tinha 69 anos. A detenção se produziu 2 dias depois de uma reunião em Washington entre o presidente López Obrador e o presidente Biden, em que a cooperação em segurança foi o tema central. O momento não foi uma coincidência. Em fevereiro de 2025, foi extraditado para os Estados Unidos, 40 anos depois do assassinato de Kiki Camarena. O homem que os círculos do crime organizado mexicano chamam de chefe dos chefes, o pioneiro que traçou o mapa sobre o qual se construíram todos os megacárteis posteriores, enfrentará finalmente a justiça norte-americana que leva 4 décadas esperando. Arturo Beltrán Leiva a última noite do Senhor dos Senhores. Junto a seus irmãos, Héctor, Alfredo e Carlos, Arturo Beltrán Leiva construiu um dos apêndices mais brutais do cartel de Sinaloa. O chamavam El Barbas, El Botas Blancas, ou simplesmente La Muerte. Nos corredores do narco o conheciam como o Senhor dos Senhores. Os Beltrán Leiva começaram como fornecedores de força armada dentro do cartel de Sinaloa. Los Pelones en Guerrero y los Güeros en Sonora eran suas unidades operativas, a ponte entre a logística do tráfico e a violência necessária para sustentá-la. Durante anos, a relação com El Chapo e El Mayo foi a coluna vertebral do negócio. Esses grupos armados não eram meramente sicários de resposta reativa. Os Beltrán Leiva haviam construído estruturas paramilitares com cadeias de comando definidas, logística própria e capacidade de desdobramento em múltiplos estados simultaneamente. Em Guerrero, em particular, haviam penetrado tão profundamente na economia local que os próprios habitantes de municípios inteiros dependiam de suas estruturas para o comércio cotidiano, uma dinâmica que os analistas de segurança identificam como controle territorial, de facto, equivalente em muitos aspectos ao que exercem hoje a nova família michoacana ou o CJNG em suas respectivas praças. Se rompeu em janeiro de 2008, quando as autoridades detiveram Alfredo Beltrán Leiva, El Mochomo. Os irmãos acusaram El Chapo de ter vazado a informação que conduziu à detenção. Nunca foi provado. Mas no mundo do narco, a suspeita de uma traição tem o mesmo peso que a prova. Em represália, ordenaram o assassinato de Edgar Guzmán López, um dos filhos de El Chapo, em um ataque em um centro comercial de Culiacán. A resposta do cartel de Sinaloa foi declarar uma guerra de extermínio. Os Beltrán Leiva responderam se aliando com os Zetas, unindo assim 2 organizações complementares. Uma com o capital e as rotas de distribuição. A outra com uma capacidade militar que o Estado mexicano encontrava difícil de igualar. A noite de Cuernavaca, no dia 16 de dezembro de 2009, inteligência militar localizou Arturo Beltrán Leiva em um complexo residencial de Alto Padrão, em um loteamento de Cuernavaca, Morelos. A informação era precisa. A operação, imediata. Mais de 100 elementos da Marinha Armada do México, apoiados por 2 helicópteros, iniciaram o assalto às 6 da manhã.
Os guarda-costas de Beltrán Leiva responderam com fogo de metralhadora e granadas. O intercâmbio durou horas. O resultado final foi contundente. Arturo Beltrán Leiva morreu no confronto junto a 3 de seus escoltas. Um quarto sicário, sem saída possível, preferiu se precipitar de um andar alto do edifício antes que se render. A cena resumia melhor que qualquer análise acadêmica a lógica do mundo no qual esses homens operavam. A morte era sempre preferível à captura, porque a captura era sinônimo de traição a tudo o que os sustinha. Com Arturo morto, seu irmão Héctor, lá, H, ou el engenheiro, assumiu o comando e manteve a organização operativa durante 5 anos mais. Foi detido em outubro de 2014 em San Miguel de Allende, Guanajuato. O governo do México ofereceu 8 milhões de dólares por sua captura. Os Estados Unidos, 5 milhões. Após o arresto de Héctor, a estrutura Beltrán Leiva se fragmentou em múltiplas células menores que se fusionaram com outras organizações. O sobrenome perdeu seu peso próprio, mas os métodos que os irmãos aperfeiçoaram, a brutalidade tática, a aliança entre capital e músculo armado, o uso sistemático do terror como ferramenta de gestão territorial, sobrevivem nas organizações que os absorveram. Epílogo: negócio que mudou tudo. O fentanilo. Há um fio que conecta quase todos os protagonistas deste documentário em suas versões mais recentes. Não é a cocaína, embora continue sendo um pilar. Não é a heroína, embora continue fluindo. É algo mais pequeno, mais barato, mais fácil de produzir e exponencialmente mais letal. O fentanilo. Esse opioide sintético pode ser até 50 vezes mais potente que a heroína. Uma dose mortal equivale a menos de 2 miligramas, menos que o peso de um grão de arroz. Isso torna trivialmente fácil contaminar acidentalmente outra substância com uma quantidade suficiente para matar quem a consumir. O modelo de produção é, desde a perspectiva do negócio criminal, quase perfeito. Os precursores químicos se adquirem principalmente na China, se processam em laboratórios clandestinos no México com equipamento básico e se distribuem em pílulas falsificadas que imitam medicamentos de prescrição. 1 quilograma de precursor pode gerar centenas de milhares de doses individuais. A margem de lucro é incomparavelmente superior à de qualquer cultivo natural. Os resultados são devastadores. Em 2023, os opioides sintéticos causaram aproximadamente 48.000 mortes por overdose nos Estados Unidos, uma cifra equivalente a um acidente aéreo em massa a cada 48 horas. Embora esse número tenha começado a descer em 2024 e 2025, reduzindo-se em torno de 37%, a epidemia está longe de estar contida. O Cartel de Sinaloa e o CJNG são as duas organizações que a DEA aponta como os principais fornecedores do mercado norte-americano. Os chapitos foram processados especificamente por produção e exportação de fentanilo em escala industrial. El Menchito foi condenado em parte pelos mesmos cargos. Entre outubro de 2024 e agosto de 2025, as autoridades mexicanas apreenderam 5 milhões de pílulas, mais de 216 toneladas de outras drogas ilícitas e cerca de 15.000 armas de fogo. Desmantelaram 1.262 laboratórios clandestinos de produção, a maioria em zonas rurais de Sinaloa, Jalisco, Michoacán e Guerrero. Mas a dimensão mais inquietante não é a que cruza em direção ao norte. Enquanto as overdoses por fentanilo nos Estados Unidos começavam a reduzir-se, o consumo interno no México aumentou de forma alarmante. O veneno que os cárteis produzem para exportar está destruindo agora os mesmos bairros e as mesmas famílias das cidades mexicanas onde esses laboratórios operam. A lógica do negócio gerou uma consequência que nenhum de seus arquitetos antecipou. O México está se tornando também mercado de consumo. As cidades do norte, Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, registram desde 2023 um aumento sustentado de mortes por overdose de opioides sintéticos entre sua própria população. As clínicas de dependência
reportam um perfil de paciente que não existia há 10 anos. Jovens de entre 18 e 25 anos que começaram com maconha ou álcool e terminaram consumindo pílulas de fentanilo, acreditando que era outra coisa. O sistema de saúde pública mexicano, historicamente não preparado para gerir epidemias de opioides, se enfrenta a uma crise para a qual não tem nem os recursos nem o protocolo necessários. O paradoxo é tão brutal quanto revelador. Os mesmos homens que construíram os impérios descritos neste documentário criaram uma indústria que agora devora as próprias comunidades que os produziram. Os cárteis fabricaram um veneno para exportar e, com o tempo, esse veneno voltou para casa. O consumo interno no México aumentou de forma alarmante. O veneno que os cartéis produziam para exportação está agora a destruir os próprios bairros e as próprias famílias das cidades mexicanas onde esses laboratórios operam. A lógica do negócio gerou uma consequência que nenhum dos seus arquitetos previu. O México está também a tornar-se um mercado de consumo. As cidades do norte, Tijuana, Ciudad Juárez e Culiacán, registram desde 2023 um aumento sustentado de mortes por overdose de opiáceos sintéticos entre a sua própria população. As clínicas de dependência relatam um perfil de paciente que não existia há 10 anos. Jovens entre os 18 e os 25 anos que começaram com marihuana ou álcool e acabaram por consumir comprimidos de fentanil, acreditando que eram outra coisa. O sistema de saúde pública mexicano, historicamente despreparado para gerir epidemias de opiáceos, enfrenta uma crise para a qual não dispõe nem dos recursos nem do protocolo necessários. A paradoxo é tão brutal quanto reveladora. Os mesmos homens que construíram os impérios descritos neste documentário criaram uma indústria que agora devora as próprias comunidades que os produziram. Os cartéis fabricaram um veneno para exportar e, com o tempo, esse veneno voltou para casa. 9 dos 10 homens deste documentário foram capturados. Alguns estão mortos. Outros cumprem pena em prisões de segurança máxima. Um continua em liberdade. E, no entanto, o negócio não parou. A nova geração de líderes criminosos no México tirou lições precisas dos fracassos dos seus antecessores. Não procuram a fama. Não aparecem nas capas das revistas. Não constroem monumentos a si próprios que as autoridades possam depois transformar em pistas da sua localização. Operam com estruturas celulares que sobrevivem à captura dos seus líderes, com comunicações encriptadas que os analistas de inteligência descrevem como equivalentes às de alguns serviços do Estado, com negócios diversificados que vão muito além do tráfico de drogas. Abacates, ferro, combustível, lítio. Os cartéis do século XXI são conglomerados criminosos que controlam economias inteiras. Em junho de 2025, fontes de inteligência confirmaram algo que teria sido incompreensível há apenas 2 anos. O CJNG e Los Chapitos tinham selado uma aliança tática para combater em conjunto os Mayos em Sinaloa. 2 organizações inimigas durante uma década, agora unidas pela lógica implacável dos interesses comuns. O mapa do poder criminoso mexicano está em constante redefinição. Mas há algo que não muda. O preço é sempre pago pelas mesmas pessoas. Os municípios de Michoacán, Sinaloa e Guerrero, onde toda uma geração de jovens cresceu sem outra opção real de futuro além do recrutamento criminoso. As comunidades onde o Estado nunca chegou e onde o cartel chegou, com dinheiro, trabalho e identidade. Os milhares de desaparecidos cujos processos acumulam pó em pastas de investigação que ninguém encerra porque ninguém quer abrir. Há uma estatística que os relatórios oficiais raramente destacam. A idade média dos assassinos contratados pelos grandes cartéis mexicanos situa-se entre os 16 e os 25 anos. São jovens. Muitos deles entraram neste mundo antes de terminar o ensino secundário. Muitos não chegarão aos 30 anos, e muitos dos que chegarem passarão esses anos na prisão. Os grandes chefes usam-nos como combustível, queimam-nos rapidamente e substituem-nos pela próxima geração de jovens sem opções que o sistema econômico
e a ausência do Estado voltam a colocar à disposição do crime organizado com uma regularidade que nenhuma operação policial conseguiu interromper. Esta história não tem fim porque o México ainda não encontrou a forma de abordar as causas que a geram. Enquanto essas causas persistirem, enquanto a procura existir, enquanto a desigualdade e a corrupção institucional continuarem a definir a realidade de milhões de pessoas, o espaço para que existam novos chefes estará sempre disponível. Os nomes desta história já são história. Os nomes do próximo capítulo ainda não os conhecemos. Se chegaste até aqui, quero agradecer-te pessoalmente por teres dedicado o teu tempo a este documentário. Contar estas histórias com rigor, sem romantizar a violência e sem simplificar uma realidade que custa dezenas de milhares de vidas todos os anos, é o compromisso deste canal. O Relato Mafioso existe para isso, para que as histórias que merecem ser contadas sejam bem contadas. Se este documentário te trouxe algo, se aprendeste, se te suscitou perguntas ou se simplesmente queres que continuemos a produzir conteúdos desta qualidade, há 3 coisas que podes fazer agora mesmo e que, para nós, fazem uma diferença real. Dá um gosto, inscreve-te no canal se ainda não o fizeste e ativa o sino de notificações para não perderes nenhum novo documentário. Cada subscrição, cada gosto, cada comentário que deixas é o que torna possível continuarmos a investigar, a produzir e a trazer-te histórias como esta. Isto é o Relato Mafioso. Vémonos no próximo documentário.